Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e a aula de Química de hoje a gente vai estudar fenômenos químicos e físicos. Então, o que são fenômenos? São coisas que acontecem na natureza. A palavra fenômeno, a gente pode falar que é tudo o que se observa na natureza. Ele pode ser descrito, ele pode ser explicado de forma científica. Ele pode ser físico. O que é um fenômeno físico? Ele não vai alterar sua composição química. Ele não forma novas substâncias. Tem como exemplo de fenômeno físico transformação de estado físico, visto anterior. Tipo, quando a água ela passa líquido para o gasoso, para o sólido, isso aí é apenas um fenômeno físico. Ela não deixa de ser água. O gelo mesmo, que é a água, ela é um fenômeno físico, porque a água, se ela derreteu, ela é água, se ela evaporar, ela é água, e importa a forma dela, ela vai continuar sendo água. A naftalina, quando a sublimação da naftalina é um fenômeno físico, a evaporação da acetona é um fenômeno físico. Fundir um metal, derreter o metal, ele não deixa de ser metal, é fenômeno físico. Eu quebrei uma pedra lá em vários pedaços. É um fenômeno físico, porque aqueles pedaços de rocha, ele não vai deixar de ser um pedaço de rocha, é rocha. Amassar um papel. Vou amassar o papel, ele vai continuar sendo um papel amassado, ele não vai deixar de ser papel. Quebrei uma garrafa de vidro. É um fenômeno físico, é vidro quebrado, ele não deixa de ser vidro. Assim como se eu amassar uma lata de alumínio, ela vai continuar sendo uma lata amassada. Já o químico, ele cria uma nova substância. Por exemplo, aqui a gente tem a imagem aqui, ó, de duas latas. Ó, eu criei uma nova substância. Aqui, ó, a lata, ela oxidou, então ela tá produzindo óxidos. Então, o fenômeno químico, ele vai formar nova substância. Ele há uma alteração na composição química da matéria. Ele tem um rearranjo de átomos. Então, a gente tem alteração na mudança química na matéria. Ó, a maçã, ela produziu, ela reagiu, ela oxidou. Então, ocorreu uma reação química nela. O ovo, cozinhei o ovo, a saturação de todos aqui era da clara, ela endureceu, mudou o estado, ocorreu um fenômeno químico. A combustão é um fenômeno químico. Então, quando eu acendo uma vela e queimo, é um fenômeno químico. Por quê? Isso daí, todos esses exemplos, ocorreu a liberação de um gás, ocorreu uma mudança de cor, ocorreu uma mudança de temperatura, pode ocorrer a produção de som, libera odor, pode emitir luz, como é o caso da vela, e pode ocorrer a formação de um sólido no fundo de um recipiente líquido. Também pode acontecer isso daí. Quais são os exemplos? Apodreceu uma fruta, surgiu ferrugem. Então, se eu cozinhei um alimento, se eu queimei um combustível, no caso aqui da vela, se eu caramelizar o açúcar, eu vou estar formando um sólido no fundo do recipiente com líquido. Vai ter água com açúcar, a água vai evaporar e o açúcar vai estar ali queimado. O crescimento do bolo, a digestão de um alimento, porque eu vou digerir, vai haver quebras desses componentes dentro do estômago. Fogos de artifício, eu queimei aquele produto, ele não volta mais ser aquilo que ele era. Se eu colocar um comprimido efervescente dentro de um copo d'água, vai haver a liberação de gás. Então, assim, são fenômenos químicos. Transformação do vinho em vinagre. Ele deixou de ser vinho. Então, houve uma formação de uma nova substância. Então, assim como todas as decomposições de qualquer coisa orgânica de alimentos no lixo. Uma coisa, então, fica importante a gente diferenciar fenômeno químico de fenômeno físico. O fenômeno químico, ele só poderá ser desfeito através de uma nova reação química. Então, sempre que houver uma reação química, que é qualquer uma dessas coisas aqui, ele vai ser um fenômeno químico.
e ele só pode ser desfeito através de uma reação química. Quando ocorre uma pequena ou assim, uma mudança na aparência, como apenas tamanho, como forma e cor, mas a identidade da matéria ela continua a mesma, a gente observa um fenômeno físico. Portanto, assim, um fenômeno físico, a substância ela pode ser misturada, mas ela não vai reagir entre si. Então, o fenômeno físico não tem reação química. Aqui vamos fazer uma linha do tempo para a gente catalogar isso daí. Então, aqui, ó, nossa jornada, transformações de substâncias e misturas. É importante a gente entender os fenômenos. Então, a gente viu que o fenômeno químico, altera a composição da matéria, ele é irreversível. Já o físico, ele não altera a composição da matéria, ele é reversível.